destaque. Na Europa, quedas superiores a 1% nesta sessão. Destaque para o DAX alemão, que é, embora por uma diferença mínima, o índice que mais perde, 1,35%. E para analisar os destaques do dia nos mercados está em estúdio o Tiago Cardoso, analista da XTB. Tiago, muito bem-vindo a esta edição das 12. Esta questão espanhola e o adiamento sucessivo deste pedido de resgate total está a criar cada vez mais pressões nos mercados e, por exemplo, o euro também tem sentido essas pressões. Bom dia. Sim, sem dúvida. Aliás, eu acho que toda esta questão está a ser influenciada por vários fatores externos. Em primeiro lugar, obviamente, a Espanha. A Espanha está com uma crise que não só é financeira, como também é estrutural, e por isso também fazer estas medidas de austeridade, que embora não sejam obrigatórias, porque não estão ao abrigo do programa de apoio do BCE, acabam por ter de o fazer por uma questão de liquidez. E, aliás, foi mesmo essa a razão que levou a Moody's a reduzir agora o rating das 5 regiões. A razão foi mesmo falta de liquidez, falta de crédito para fazer face às suas necessidades de financiamento, tal como o Reino de Espanha, embora este tenha passado impune nesta perspectiva agora da Moody's. Agora, o que eu julgo é que estamos aqui com uma faca de dois gumes. Por um lado, sim, faz sentido pedir o resgate. Por outro, as yields a 10 anos estão bastante baixas e neste momento é completamente irrelevante, com uma yield a 5,5%. Julgo que não existe uma necessidade para já de fazer este pedido. Mas também temos a questão da união bancária. Para já o mercado, nomeadamente o mercado da dívida, não está a ser tão pressionante quanto isso para obrigar a Espanha a pedir um resgate. Pelo contrário, até. Eu costumo usar uma analogia que é a seguinte. Vamos imaginar que precisas de ir a um banco, precisas de financiamento, e vamos imaginar que te oferecem 6% a 10 anos. Entretanto, sabes, isto no banco X, sabes que no banco Y te oferecem 3% apenas, a uma maturidade muito menor e apenas a pedir para fazer alguns cortes no teu consumo pessoal. Portanto, o Banco X sabe isto e vai tentar reduzir as suas yields. E basicamente é isto que está a acontecer transversalmente aos mercados secundários de dívida. E o euro, obviamente, acaba também por ganhar um suporte que ganhou nestes últimos tempos. Nós vimos a yield espanhola há 10 anos, nos últimos 2 meses, a baixar bastante, de 8,5% para 5,5%. É muito, é uma redução drástica. E isso está a dar muito suporte agora. Agora, eu julgo que essa situação se vai deteriorar nos próximos tempos. Parece que estamos perante a tempestade perfeita. Se olharmos para os dados conhecidos esta semana, uma revisão em alta do déficit, hoje o Banco de Espanha, vem anunciar que pelo 5º trimestre consecutivo a economia espanhola caiu. Temos a Moody's a cortar os ratings de 5 regiões autónomas. Começa a ficar um pouco difícil, e mesmo com o mercado de dívida estável, começa a ficar difícil para o Executivo espanhol manter-se autónomo, exceção feita para a banca, em relação a uma ajuda externa. Sim, mas também não sei se a ideia de Merkel vai nesse sentido, e por isso é que também temos o Bundestag. Falamos aqui numa espécie de empréstimo da União Europeia e não num pedido de resgate total, como aconteceu para a Irlanda, a Grécia e Portugal. Exatamente. Aquilo que eles agora querem é que a Espanha está a tentar, já sabe que não consegue tão facilmente convencer a Alemanha a permitir este empréstimo, porque também temos que pensar que a Alemanha vai ter eleições em setembro do próximo ano, e por isso é que também não avança a União Bancária. Está a criar aqui alguma resistência, e por isso é que a Espanha também está a tentar agora ter aquele empréstimo precaucionário para conseguir fazer face a algumas necessidades. Agora, nestes últimos tempos, tem-se safado bastante bem nos leilões de dívida, isso é importante. Tivemos ainda hoje um exemplo disso mesmo, embora tenha subido na maturidade a 3 meses, não foi uma subida significativa e conseguiu colocar um montante acima do previsto, com a procura a ultrapassar a oferta nas 2 maturidades. Olhando para outra realidade, ainda no mercado cambial, o iene tem estado pressionado. O que é que tem influenciado esta tendência da moeda japonesa? É verdade. Nós vimos agora o Ministro dos Negócios Estrangeiros admitir-se, esta foi uma das razões também. Vimos uma grande especulação esta madrugada em torno de uma necessidade de aumento da compra de ativos em 20 trilhões de ienes, ou seja, cerca de 5, 6% daquilo que já é o seu programa de dívida, e isso levou a uma grande desvalorização do iene. A partir do momento em que assistimos a essa especulação a ser rejeitada, a ser desmentida, assistimos novamente o iene a ganhar valor. Agora, nos últimos tempos temos assistido não só o euro-iene também a ganhar bastante, como o dólar-iene.
Porque é que o dólar antes está a evoluir bastante? Primeiro está a quebrar grandes resistências descendentes naquilo que é a análise técnica, que é muito importante para as tomadas de decisões. E depois também pelas yields a 10 anos americanas, que têm uma correlação extremamente positiva com este ativo. E isso está a fazer subir, sem dúvida, bastante. Inclusive, ontem à noite assistimos a uma subida acima dos 80 pontos, dos 80 ienes por dólar. É preciso, e a última questão, é possível estabelecer uma tendência para o euro agora a curto prazo, perante esta atual situação da zona euro? A curto prazo, sim. A curto prazo eu julgo que seja possível assistirmos a uma desvalorização, uma vez que os índices europeus estão a cair bastante. Existe aqui uma correlação também muito semelhante àquilo que é o sentimento do mercado, e quando assistimos aos índices a caírem, isto principalmente do que é a realidade americana, quando o S&P cai, o dólar também tende a valorizar, aqui um pouco ao contrário, mas na Europa costumamos sempre, historicamente, e em termos de fluxos monetários, assistimos sempre, por exemplo, ao DAX a cair e ao euro também a desvalorizar, que é o que está a acontecer, por exemplo, hoje. Tiago, muito obrigado pela tua análise nesta edição das 12. Está feito o ponto da situação nos mercados financeiros com Tiago Cardoso. Já a seguir falamos de finanças pessoais.